Hoje estamos no Conselho Ambiente para decidir a posição da Europa que vai levar à COP do Clima, a COP 30, que tem lugar em novembro, é no Brasil, em Belém, e também a meta intermédia na Lei do Clima, portanto uma emenda à Lei do Clima, uma meta intermédia para 2040. A posição que se vai levar a Belém tem a data de 2035. Portanto, as duas questões estão relacionadas, não é? Nós já temos, pela Lei do Clima atual, uma meta para 2030 e uma meta para 2050. Agora estamos aqui a discutir a meta de 2035 e 2040. Tem havido discussões muito interessantes dos vários Estados-membros e há uma posição de vários Estados-membros que preferem que isto seja discutido primeiro a nível do Conselho Europeu, porque querem relacionar este tema com o que chamam as condições habilitantes. O clima é uma matéria horizontal que tem muito, que está relacionada com a política industrial, com os financiamentos, até com a política de defesa, resiliência e clima, e, portanto, vários Estados-membros, como a Polónia, a França, a Hungria, a República Checa, preferem que haja primeiro uma discussão a nível do Conselho Europeu e depois haver novamente, depois da decisão ou da discussão em Conselho Europeu, então existir novamente um Conselho do Ambiente em que se fará a aprovação final. De qualquer maneira, a posição portuguesa é a mesma desde o princípio que começámos a tratar deste assunto. Estamos contentes porque a nossa posição, as nossas exigências, nós fizemos um conjunto de exigências à Comissão Europeia e à Presidência, que estão todas refletidas nos documentos que estão em cima da mesa e, portanto, estamos tranquilos. Nós fomos os primeiros a pedir que os investimentos que fazemos em países terceiros contassem nas metas, e isso está assumido e está também aplaudido por praticamente todos os Estados-membros. Não há nenhum Estado-membro a opor-se. Para nós é muito importante porque temos projetos de conversão de dívida em projetos de energias renováveis. Temos com Cabo Verde projetos de uma dimensão já considerável. Queremos começar também com São Tomé e Príncipe e pensamos que é um instrumento importante que ajuda a diminuir o esforço doméstico, mas também ajuda a desenvolver países que têm mais dificuldade neste desenvolvimento da transição energética. E, portanto, há aqui também uma dimensão de cooperação internacional que é importante. O segundo ponto que pedimos, também está refletido, é uma maior flexibilidade entre setores. Portugal, como é sabido, tem feito um esforço considerável na produção de energia elétrica. Temos 71% o ano passado, o maior valor sempre de produção de energia elétrica de origem renovável. Nos primeiros anos os primeiros meses deste ano, antes do apagão, estávamos nos 80%. E, portanto, estamos muito bem nessa área, estamos muito bem na descarbonização da indústria, temos mais dificuldades nos transportes e na agricultura e, portanto, é importante para nós que haja flexibilidade entre os setores. Isso também está no documento. Pedimos também flexibilidade em relação à captura natural de carbono por parte das florestas, que tenha atenção aos desastres naturais, os incêndios, e isso, de certo modo, também está essa flexibilidade traduzido nos documentos que nos foram propostos. O último ponto que pedimos, e isso vai entrar mais nas regras depois da aplicação de pós-2030 que serão feitas depois, mas os documentos já indicam que haverá essa flexibilidade, é que os países têm todos especificidades diferentes. Nós começámos o nosso desenvolvimento económico mais tarde que muitos outros países e, portanto, aqui neste esforço
partilhado tem que se ter em atenção as características de cada um dos países nesta divisão depois de termos os valores globais, nos esforços que cada um vai fazer. É muito importante que a especificidade histórica do desenvolvimento, especificidade com regiões autónomas, tudo isso seja tido em consideração. Vários países pediram isso e, portanto, as nossas exigências estão, que não mudaram, mas estão acauteladas nos documentos que estão em cima da mesa. Portanto, eu espero que se chegue a um acordo. Não vai ser hoje, porque vai ter que ser discutido em Conselho Europeu, mas o que eu pedi na minha intervenção é que tivéssemos uma declaração forte para que seja apresentada na próxima semana pelos representantes da União Europeia na reunião das Nações Unidas e que depois, logo após o Conselho Europeu, haja um acordo sobre a posição da COP para 2035, que seja uma posição ambiciosa, porque sempre, desde o princípio das negociações do clima, a Europa teve sempre uma posição unida, forte, ambiciosa e liderou as negociações do clima. Portanto, se o não fizermos, é a primeira vez e nesta conjuntura complexa internacional, não podemos deixar de continuar a ter essa liderança. E, portanto, esperamos que, a seguir ao Conselho Europeu, haja esse acordo para a posição na COP e haja um acordo para a meta intermédia de 2040. Depois daquilo que disse, pode-se afirmar que, em certa medida, a União Europeia está a fazer uma certa marcha atrás em relação às suas metas climáticas e aquilo que eram os seus objetivos? Eu não diria isso. O que eu penso que está a acontecer é que os Estados-membros querem negociar um conjunto de dossiês e não o dossiê do clima sozinho. Portanto, querem negociar... Considerar a economia e a indústria? Há vários tópicos em cima da mesa. Há a agricultura, há a economia, há a indústria, há a defesa, há as questões das florestas. Portanto, há muitos temas que estão ligados com o clima e, portanto, uma discussão a nível dos chefes, dos primeiros-ministros, dos chefes de Estado e de Governo é muito importante. Há países que, como a França... Mas não era suposto ter ficado fechado hoje? Isto é um calendário e o calendário não teve esta discussão primeiro em chefes de Estado e de Governo e, portanto, foi pena. O calendário devia ter sido mais antecipado pela Presidência e pela Comissão. Isso também concordo, que deveríamos estar nesta altura já com estas discussões feitas e já capazes de, a nível do ambiente, aprovar. Mas vai ter lugar 23 e 24 um Conselho Europeu, haverá essa discussão e haverá novamente uma reunião dos ministros do ambiente para fechar os valores. Portanto, eu não diria que é um passo atrás, é o querer ver a área do clima em conjunto com muitas outras áreas. Vários países, e nomeadamente a Polónia, falaram na sinergia que há entre a defesa e o clima. Isso é algo que também nós estamos a trabalhar já e na verdade, há muitas áreas em que a adaptação às alterações climáticas, a resiliência da nossa rede elétrica, a resiliência das nossas linhas de água e da nossa rede de água, tudo isso são questões também muito relacionadas com a defesa. A Polónia pôs isto em cima da mesa, quer também discutir o clima e a defesa em conjunto. Portanto, eu acho que é muito mais isso do que um passo atrás. É o ter a noção de que o clima é horizontal, afeta muitos outros dossiês e querem discutir isto de uma forma mais global. Ministro, como é que viu o anúncio de von der Leyen no Estado da União de que vai fazer tudo para acabar com os constrangimentos nos Pirineus à energia ibérica em direção ao restante espaço europeu? Muito contente com isso. Aliás, era a outra que eu não mencionei, mas era a quinta pedido que nós fizemos para apoiar esta posição em relação à COP e a 2040 era o apoio
dos Estados-membros da União Europeia, Conselho e Comissão, a Portugal e Espanha nesta pretensão de termos uma maior interligação com o resto da Europa. E estamos muito contentes de terem sido dados passos nesse sentido, tanto da Comissão, muito importante. Como é que espera que isso possa houve já passos concretos de França, nomeadamente há um convite a mim e à Sra. Ministra, Vice-Presidente do Governo Espanhol, para irmos a Paris a uma reunião, também com o Sr. Comissário da Energia e com o Governo francês. Isso é para discutirmos um calendário, e houve um passo concreto muito importante, que foi a assinatura do Governo francês e do Governo espanhol com o BEI, com o Banco Europeu de Investimento, para um financiamento substancial para as interligações com Espanha. Portanto, isto mostra, porque foi a França que teve a fazer esse pedido, mostra no concreto que a disponibilidade para avançar e para avançar mais depressa com estes projetos. Ministra, falou em posição e em ambição, mas não nos disse qual é a posição. Estão a discutir exatamente qual meta para aprovar hoje ou no Conselho Europeu, e também queria lhe perguntar se Portugal já definiu os seus NDCs e qual é o valor que está disponível a subscrever. Sim, nós estamos aqui a falar de duas metas. Há uma meta para 2040, que é 2040, que é 90%. Exato, mas que ainda não foi aprovada. Ainda não foi aprovada, pois. E há, para o NDC para 2035, estamos a falar de uma margem. A margem que vai entre os 66% a 72%, há várias posições ainda em cima da mesa, é isso que está a ser discutido. Nós estamos muito confortáveis com estas metas, porque nós temos um Plano Nacional de Energia e Clima, proposto pelo Governo, mas que foi à Assembleia da República e foi votado na Comissão de Ambiente, foi votado sem nenhum voto contra, e no plenário teve apenas um voto contra de um grupo político. Portanto, temos uma grande unanimidade e uma confiança nesta política de energia e clima. E, portanto, a nossa... É baixa, baixa. Nós podemos ir para o limite superior, o PNEC, o nosso plano está neste limite superior e, portanto, não temos nenhum problema. Portanto, é nossa intenção cumprir o PNEC, por isso o propusemos, e, portanto, estamos confortáveis com a meta superior na margem para 2035 e com os 90%. E em relação à falta de consenso, como é que mencionou há bocado os incêndios? Sabemos que os fenómenos climáticos extremos são cada vez mais frequentes, afetam todos os países da União Europeia. Como é que explica esta relutância em adotar metas para cumprir a própria lei que está aprovada? Eu não diria que é uma relutância, é uma vontade de negociar. E, portanto, há vários dossiês que estão a negociar metas que não permitem cumprir a lei? Não, é a negociação, juntar na mesma negociação outros assuntos e fazer uma negociação global. É isso que está a passar, é algo que se passa muitas vezes a nível europeu e mais do que um recuo, não é um recuo, é o aproveitar a situação para negociar vários dossiês. Para insistir aqui na pergunta da Rita, as alterações climáticas é uma matéria para negociar, uma urgência destas? A posição de alguns países é aproveitar quando há qualquer negociação para pôr em cima da mesa assuntos importantes. E, na verdade, há assuntos que, como a política industrial, que chamaram nesta reunião condições habilitantes, que são importantes para atingir os objetivos do clima. É o que nos dizem que, por exemplo, a França tem em cima da mesa as condições habilitantes em relação à indústria do aço e quer descarbonizar a indústria do aço exatamente para conseguir atingir as metas do clima. E está-nos a dizer: nós concordamos, mas tem que dar condições para nós fazermos a descarbonização da indústria do aço de uma forma mais célere
e mais eficiente. Portanto, a simplificação dos procedimentos nem sempre é dinheiro, não é? Mas é condições para acelerar a descarbonização da indústria. Portanto, o que se pretende é descarbonizar. Só que se está a dizer, sim senhor, mas então temos que dar condições à indústria para descarbonizar, dar condições à agricultura para descarbonizar, portanto, porque no fundo o clima, isto significa que estamos mesmo a fazer a descarbonização e estamos a encontrar o problema dia a dia, que não é uma discussão teórica. E sendo uma discussão prática, quando se olha para cada setor da indústria, estão a dizer este setor tem dificuldades em descarbonizar. Como é que vamos fazer? Tem que dar mais condições a este setor. É esta a discussão que está a ter lugar. Não é um passo atrás, é concretizar da política e resolver os problemas que se vão encontrando quando se concretiza esta política. E são muitos, porque nós temos de descarbonizar setores importantíssimos, o cimento, o vidro, a cerâmica, o aço. E está-se a falar disso, está-se a falar da importação o CBAM, portanto, como é que se põe de uma forma simples para contabilizar os créditos que são importados quando fazemos importação de matérias que trazem incorporados muitas emissões de CO2, e isso tem que ser contabilizado. Portanto, são estes pormenores técnicos complexos que se está a discutir porque os países querem cumprir. Porque se fosse só um valor teórico, não era preciso cumprir e olhar para cada setor e ver os problemas que cada setor tem. Portanto, estamos ali a discutir porque querem criar as condições para que seja possível cumprir. E estão... Qual é a sua expectativa que seja a meta que vão definir então? Eu acho que... Porque querem discutir assuntos que estão fora da competência do ambiente. Quando nós vamos para a política industrial, quando vamos para as ligações entre o clima e a defesa, quando vamos mesmo para os financiamentos e para o próximo quadro financeiro, sai-nos da nossa competência. Certo, mas e é isso. Terão que chegar ao fim e encontrar um número. Claro, e o número que está em cima da mesa na COP é uma faixa entre 66 e 72 e para 2040 90%. E é isso que está. Mas lá está, os 66 não correspondem à ambição. Não, vamos tentar que seja 72, depende das condições habilitantes, depende das condições que conseguir que a Comissão Europeia, que o Conselho Europeu conseguir dar para o desenvolvimento e para a descarbonização de certos setores que alguns países consideram da maior importância.